primeira aula do curso de taquiarritmias. A gente vai começar agora com o curso de taquiarritmias, nossa primeira aula. Lembrando que esse é um curso aí que vão ter várias outras aulas. A gente vai lançando as aulas a cada 100 inscritos, como eu já expliquei no vídeo que eu lancei nesse instante aqui no canal. Então, lancei um vídeo agora, praticamente há alguns minutos atrás esse vídeo saiu, e está saindo agora esse vídeo de taquiarritmias, e esse vídeo vai ser já a nossa primeira aula. E a partir desse vídeo em diante, aliás, não, eu vou lançar dois, eu vou dar ainda um bônus a vocês, eu vou lançar 2 vídeos de taquiarritmia essa semana ainda, mas a partir dos próximos vídeos de taquiarritmia, se você quiser ter a aula de taquiarritmia, você vai ter que esperar o canal dar saltos de 100 em 100 inscritos. Então o ponto de corte aumentou, antes era de 50 em 50, agora de 100 em 100, porque o canal precisa crescer, o canal precisa ganhar novos horizontes e a gente precisa evoluir nesse sentido. Então, a cada 100 inscritos, vocês vão ter mais uma aula do curso de taquiarritmias. O curso está bem bacana, foi feito aí com bastante carinho para vocês. Então, se interessarem, compartilhem o canal. É só compartilhar o canal e o canal vai crescer mais rápido e vocês vão ter as aulas de taquiarritmia, tá bom? Então, vamos logo para a nossa primeira aula para não perder tempo. Vem comigo! Então nós vamos ver na aula de hoje as formas de taquicardia, incluindo a taquicardia sinusal, passando pelas taquiarritmias, taquisupra, flutter, FA, taquicardia ventricular. Então tem muita coisa aí para a gente ver aí na aula de hoje. Vamos começar então, e a gente começa esse vídeo de uma forma muito interessante, apresentando a vocês as 4 perguntas que vão salvar a vida de vocês no laudo de taquiarritmias, de taquicardias. Então, essas 4 perguntas básicas, elas respondem, aí elas, se forem bem respondidas, elas vão laudar para vocês todas as taquiarritmias. Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender são 4 perguntinhas. Não é difícil, gente, são só 4 perguntinhas. Então, vamos lá para as 4 perguntas. Se eu estou diante de um ataque cardíaco, eu tenho que ter uma frequência cardíaca alta. Então, a primeira pergunta é muito básica. É uma frequência cardíaca, se a frequência cardíaca daquele eletro é ou não maior do que 100. Então, a frequência cardíaca do eletrocardiograma é maior do que 100? Essa é a primeira pergunta, é uma pergunta muito básica. Por que tem um asterisco aqui, gente? Porque em algumas taquicardias, a frequência cardíaca pode ser menor do que 100. Exemplo, uma taquicardia atrial, como flutter. A frequência do ventrículo, se for um flutter 4:1, 5:1, a frequência ventricular é baixa, a frequência atrial é que é alta. Já nas outras, não. As outras, a frequência cardíaca ventricular tem que estar maior do que 100 para ser um ataque cardíaco. Então, tá aí, frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto. Essa é a primeira pergunta que eu sempre faço. Eu não sei se vocês sabem calcular a frequência cardíaca, mas é muito fácil calcular a frequência cardíaca. Pega 1.500 e divide pela distância em quadrados pequenos de 2 QRS. Então, você vai pegar a distância entre 2 RRs, que são as ondas positivas do QRS, a distância entre 2 QRS, pega 1.500 e divide por elas, e você vai ter a frequência cardíaca. A gente vai fazer muito isso aqui. Então, vão se acostumando com essa fórmula. Às vezes é necessário pegar a menor distância entre 2 RRs, porque, por exemplo, num quadro de FA, e a gente vai ver isso mais adiante, algumas distâncias entre RRs são muito longas entre si e não dão frequência cardíaca maior do que 100, mas quando você pega a menor distância dos QRS, aí sim você tem uma frequência cardíaca mais alta daquele eletrocardiograma e você pode caracterizar até a FA. A partir disso, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. A próxima pergunta que nós vamos fazer é se o QRS é largo ou estreito. Então, QRS largo ou estreito. E tudo que é largo, eu vou logo dizendo a vocês que é ventricular, e tudo que é estreito é supraventricular, a exceção de algumas formas de taquicardia supraventricular, que são chamadas de taquicardia de QRS aberrante, que nós só vamos ver quando nós estudarmos a taquisupra, né, que é lá para a aula 4, se eu não me engano, o estudo do taquisupra. Eu acredito que seja a aula 4 do curso. Então, tudo que é largo é ventricular, tudo que é estreito é supraventricular. Título de aprendizagem aqui a gente vai trabalhar com essas nomenclaturas: largo ventricular, estreito supraventricular. Então, a segunda pergunta: QRS largo ou estreito? A terceira pergunta, é talvez a mais importante de todas, é uma pergunta muito cheque. A onda P é facilmente visível? Muita gente se confunde em taquiarritmias e estuda taquiarritmias
E essa pergunta, ao invés de ser facilmente visível, ela fala assim, a onda P é ausente. Então, alguns livros trazem taquiarritmias e eles falam assim, por exemplo, na FA, na fibrilação atrial, a onda P é ausente. Então, gente, a gente às vezes consegue ver uma coisinha ou outra que a gente pode se confundir com a onda P, mesmo na fibrilação atrial ou qualquer outra taquiarritmia. A gente prefere mudar essa pergunta para a onda P é facilmente visível, ao invés de a onda P é ausente. Eu garanto que vocês vão se confundir muito menos se você perguntar se a onda P é facilmente visível ou não. Porque às vezes, vez ou outra, você vê talvez às vezes até um erro de traçado, um erro de linha de base, e acha que aquilo é uma onda P, e aí fica na confusão, será que é uma onda P, será que não é? Então, ao invés de perguntar se a onda P é ausente ou não, pergunta se ela é facilmente visível. Tudo bem, aqui você vê onda P, e ali, e acolá, você consegue ver onda P, né, nesse elétron com facilidade? Essa é a pergunta que você tem que fazer, e não se ela é ausente ou presente. Então, esquece a ausência ou presente de onda P e pergunta se ela é fácil de ver ou difícil de ver. E, por fim, a quarta e última pergunta é se o RR é regular ou irregular. Também uma pergunta importantíssima aqui para a gente, a regularidade do RR. Será que ele vem aí regularmente ou ele é irregular? Uma hora ele está muito junto do outro, outra hora ele se afasta. Então, os QRS são regulares ou irregulares entre si. Então, tá aí 4 perguntas básicas, revisando rapidamente. Frequência cardíaca maior do que 100, QRS largo ou estreito, lembrando que tudo que é largo a gente vai dizer que é ventricular e tudo que é estreito a gente vai dizer que é supraventricular. Onda P facilmente visível ou não e o RR regular ou irregular. Respondendo essas 4 perguntas, você dá o laudo de todas as taquiarritmias e eu vou provar isso para vocês agora. A primeira taquiarritmia que nós vamos identificar é a taquicardia sinusal. O taquicardia sinusal, respondendo aquelas 4 perguntas ali que a gente fez, é um ataque cardíaco cuja frequência cardíaca é maior do que 100. Óbvio que ela vai ser maior do que 100, afinal de contas eu estou diante de um ataque cardíaco, então frequência cardíaca maior do que 100. Então, quando eu pego 1.500 e divido pela distância entre 2 RRs, vai dar maior do que 100. É um ataque cardíaco de QRS estreito, a menos que venha com bloqueio de ramo associado. Então, se vier com bloqueio de ramo associado, ela pode ter um QRS largo, mas aí é por conta do bloqueio de ramo. Ah, Murilo, eu não sei laudar bloqueio de ramo. Não tem problema, eu vou deixar um vídeo que você vai aprender a laudar bloqueio de ramo em 5 segundos. Vou deixar aqui o vídeo e te desafio a você assistir esse vídeo e não sair laudando bloqueio de ramo em 5 segundos. A próxima pergunta é se o RR é regular ou irregular. O RR na taquicardia sinusal é regular. Então, nós temos uma regularidade no intervalo RR. E a última pergunta, se a onda P é fácil ou não de ver, e a onda P na taquicardia sinusal é sim fácil de visualizar. Então, nós estamos diante da taque sinusal, de todas as taquiarritmias, ela é a única que a onda P é fácil de ver. Então, a única taquiarritmia que a onda P é fácil de ver é ataque sinusal. Então, se tiver onda P fácil de ver, você já pode dizer que é ataque sinusal logo de cara, tá bom? Então, é um ataque arritmia de frequência cardíaca maior do que 100, QRS estreito, intervalo RR regular e onda P facilmente visível. Então, vamos ver como é que isso se comporta no QRE, no eletrocardiograma. Vamos ver agora, vamos aplicar essas 4 perguntas no eletro. Então, eu tenho aqui diante de vocês um eletrocardiograma e a primeira pergunta que eu faço é se a frequência cardíaca é maior do que 100. E a gente tem aqui, eu vou mostrar com a seta e depois eu vou circular, ó, eu não preciso nem calcular, o próprio eletro já me deu, eu vou circular aqui de preto, então circulado de preto a frequência cardíaca de 113, portanto uma frequência cardíaca maior do que 100. Então a primeira resposta aí nós já temos uma frequência cardíaca maior do que 100. A segunda pergunta que eu vou fazer é se o QRS é largo ou estreito, e esse QRS é muito estreito, olhem para cá, estreitíssimo esse QRS aqui. Então nós estamos diante de um ataque cardíaco de QRS estreito e de onda P, ó, fácil de ver. Então, quando a gente vai para a próxima pergunta, a onda P é fácil de ver. Olha para cá a onda P dele, como é facinha de ver a onda P. E, por fim, então, nós estamos diante já de uma frequência cardíaca maior do que 100, de um ataque cardíaco com QRS estreito, com onda P fácil de ver. E, por fim, nós vamos agora para a distância entre os intervalos
RRs, e a gente vê que a distância entre os QRS é a mesma em todos os QRS. Olha para cá, olha essa setinha verde que eu estou colocando aí, ela tem o mesmo tamanho em todos os QRS. Então, é o mesmo tamanho em todos os QRS, portanto, a distância entre os RRs é regular. Estamos diante, portanto, de um ataque cardíaco sinusal, um ataque cardíaco de frequência cardíaca maior do que 100, QRS estreito, onda P fácil de ver e intervalo RR regular. Então, vamos lá. Então, aqui mais, ó, só para vocês verem que a distância é a mesma. Vamos agora para a próxima. A próxima é a fibrilação atrial. Tão importante essa fibrilação atrial, só é a taquiarritmia sustentada, mais comum é a fibrilação atrial. Vocês vão ver muito paciente com FA na prática de vocês. E a fibrilação atrial é um ataque cardíaco que, respondendo à primeira pergunta, ela tem uma frequência cardíaca maior do que 100, óbvio, é um ataque cardíaco, só que é no menor eixo entre os QRS, ou seja, eu tenho que procurar a menor distância entre os QRS e é ali que eu vou calcular a frequência cardíaca da fibrilação atrial. É um ataque cardíaco de QRS comumente estreito, porque ela também pode ter QRS largo, se vier associada ao que, Murilo? Se vier associada a bloqueio de ramo. Inclusive, QRS largo em FA normalmente tem pior prognóstico. Um bloqueio de ramo esquerdo com FA, por exemplo, tem um pior prognóstico. Então, fibrilação atrial é uma taquicardia de QRS estreito. Entretanto, quando vem associada a bloqueio de ramo, pode ser aí QRS largo. A onda P da fibrilação atrial é difícil de ver, então é uma onda P de difícil visualização, respondendo aí já a nossa terceira pergunta. E a última pergunta, que é aquela que se o QRS é regular ou irregular, eu estou diante de uma fibrilação atrial, e fibrilação atrial, o RR é irregular. Então é a única aí que eu vou falar para vocês de RR irregular. Então tá aí, teve RR irregular, a chance de ser fibrilação atrial é altíssima. Então, a frequência cardíaca maior do que 100 no menor eixo dos QRS, com QRS estreito, onda P de difícil visualização e RR irregular, estou diante da famosa FA. Então, vamos ver agora como é que isso se comporta aí no eletrocardiograma. Eu acho que o eletro ficou um pouco mais para cima, mas dá para a gente ver, por exemplo, que a frequência do eletro, ó, eu vou circular aqui, é de 97, não é uma frequência alta. Mas quando eu pego aqui no menor eixo, ó, eu vou pegar aqui a menor distância entre dois QRS dele, que eu acho que é essa daqui que eu estou vindo com a seta, ó, e agora eu vou colocar aqui na menor distância entre dois QRS, eu tenho aqui, essa é a menor distância entre dois QRS dele, eu tenho dois quadradões aqui, ó, de distância entre QRS. Dois quadradões, cada quadradão tem 5 quadradinhos. Cada quadradão grande tem 5 quadradinhos pequenos. Se eu tenho dois quadradões desses entre dois QRS, 1.500 dividido por 10 dá 150. Então, aqui, nessa região aqui, ela faz 150 de frequência cardíaca. Sempre que a menor distância entre dois QRS fizeram uma frequência cardíaca maior do que 140 batimentos por minuto, eu estou diante de um FA de alta resposta ventricular. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho que aqui, exatamente aqui, bate 150. Se eu calcular nessa distância aqui, por exemplo, entre esses dois QRS, que eu estou aqui com a setinha, ou nessa distância, não vai dar nem taquicardia. Então, eu não vou conseguir diagnosticar FA se eu pegar qualquer distância entre RR e calcular. Eu vou pegar a menor distância deles, que é essa daqui, e calcular. E nessa menor distância dá certinho 150 de distância entre os QRS. Bom, falando agora do QRS largo ou estreito, então já sei que a frequência cardíaca dela é alta no menor eixo, né? Bate mais ou menos 142 a 150 batimentos. O QRS é estreito ou largo? O QRS, ó, ele é estreito, nós estamos diante de um QRS estreito, estreitíssimo. E a onda P é difícil de ver. A próxima pergunta, a onda P é fácil de ver? Não, não é. Eu não vejo em momento nenhum aqui onda P. Isso aqui é onda T, isso também é uma onda T. Ah, Murilo, como é que você sabe que isso daqui é T, isso que sua setinha está apontando é T e não P? É simples, se eu despolarizei o QRS, eu tenho que repolarizar. Então, isso não é uma onda P, isso é uma onda de repolarização ventricular, porque eu despolarizei anteriormente o ventrículo. Então, tudo isso aqui é onda T, onda T, onda T, onda T. Eu não tenho nenhuma onda P facilmente visível, eu não tenho onda P visível. Então, ela é uma onda
praticamente de difícil visualização na FA. E por fim, os intervalos RRs, ó, que são completamente irregulares. Olhem bem, gente. Eu tenho aqui um intervalo RR nessa distância. Aqui eu tenho um intervalo RR numa distância completamente diferente. Aqui eu aumentei a distância, reduzi a distância, aumentei de novo, reduzi de novo. E é um samba do crioulo doido. Eu estou diante de um QRS completamente irregular. Uma hora ele bate num ritmo, outra hora ele bate no outro. Ele não tem regularidade de batimento. Tanto que no livro ele é descrito classicamente como QRS irregularmente irregular, né? Então tá aí, ó, tô diante aqui de uma FA de alta resposta ventricular. Por que alta resposta? Porque na menor distância entre dois RRs, dividindo 1500 por essa menor distância, eu tenho uma frequência cardíaca maior do que 140. E a nossa próxima taquicardia é a taquisupra, é a taquicardia que eu mais gosto, adoro taquisupra. É uma taquicardia, óbvio, de frequência cardíaca maior do que 100. E aqui eu vou lhe dar uma dica, é difícil você ter taquisupra com frequência cardíaca menor do que 150, na verdade. Então já é uma dica aí que eu lhe dou. O QRS é um QRS estreito, a menos que seja um taquisupra de QRS aberrante, mas isso é raro e eu só vou falar para vocês quando eu falar de taquisupra. Então, a título aí, de via de regra, QRS estreito é taquisupra, né? Um ataque cardíaco de QRS estreito, né? Em sua imensa e esmagadora maioria. A onda P é de difícil visualização, é muito difícil você visualizar onda P em taquisupra, porque normalmente o átrio contrai ao mesmo tempo que o ventrículo e acaba caindo uma onda P dentro do QRS. E o RR dela é regular. Aliás, essa é a grande diferença da taquisupra, por exemplo, para a FA. É a regularidade do QRS, né? Então os QRS são regulares, têm a mesma distância entre si. Então vamos ver aqui como é que a gente responde as 4 perguntas diante do eletrocardiograma de um ataque supra. Então a primeira pergunta logo se a frequência cardíaca é maior do que 100, essa tá fácil, eu vou circular aqui porque o próprio eletrocardiograma já me deu, ó, circulei aqui em preto, a frequência cardíaca dela é maior do que 100, é 152. Segunda pergunta, QRS estreito ou largo? Eu já falei que se é estreito, tudo que é supraventricular é estreito, então tome aí o QRS dele mega estreito na taquisupra, né? Um QRS agulhado, fino, né? Parece uma agulha o QRS estreito da taquisupra. A outra pergunta, a próxima pergunta é se a onda P é facilmente visível. Gente, esse eletro não tem onda P. Não adianta se esforçarem a vista, a visão, querendo ver onda P, porque não tem. Nem que vocês tivessem a visão mais acurada do universo, vocês conseguiriam ver uma onda P nesse eletro. O que vocês veem aqui é a onda T. Onda T tem. Então isso aqui é uma onda T, isso é outra, isso é outra. Ah, Murilo, por que isso é onda T e não P? Mesmo raciocínio que eu fiz para FA. Se despolarizou ventrículo, repolarizou ventrículo. Tem que ter a repolarização ventricular para ele contrair de novo. Então isso é T e não P. E agora, por fim, o intervalo, a regularidade do intervalo RR é um intervalo RR regular. Então aqui na taquisupra, a linhazinha de verde é a mesma linha entre todos praticamente os QRS, e a gente vê aqui que todos têm a mesma distância entre si, portanto estamos diante de um ataque supra, um ataque cardíaco de QRS estreito, com dificuldade de visualização de onda P e RR, intervalo RR regular. Respondidas as 4 perguntas, dado o laudo de taquisupra. A próxima é o flutter atrial. Flutter que anda muito de mãos dadas com fibrilação atrial. Eu vou falar muito disso quando eu falar especificamente do flutter. A frequência atrial do flutter é uma frequência, como eu botei aqui, a frequência cardíaca é uma frequência atrial maior do que 100. Aliás, a frequência do flutter chega às vezes a 250, mas lembre que não é o ventrículo que está batendo nessa frequência, é o átrio que bate nessa frequência. O QRS é um QRS estreito no flutter atrial, na maioria das vezes é um QRS estreito, pode vir com bloqueio de ramo associado, pode. A onda P no flutter atrial é substituída por ondas Fs, portanto a onda P relativamente fácil de visualizar, mas não tem morfologia de P. Ela vira uma onda F, chamada F de flutter, ou onda dente de serra, e o RR é regular, a menos que venha com FA associada. A Murilo pode ter um FA e um flutter, sim. Hoje em dia existem termos como taquicardia de background que permitem a presença de um FA junto com flutter, ou alternando FA e flutter. Nós vamos falar mais sobre isso na aula específica do flutter, como eu falei anteriormente. E no eletrocardiograma, respondendo as 4 perguntas, eu tenho que a frequência cardíaca, por exemplo, desse eletro é de algo em torno de 75 batimentos. Então aqui eu tenho, por exemplo,
quando eu vou calcular 1 quadradão, 2 quadradões, 3 quadradões, 4 quadradões mais 3, eu tenho aqui que é mais ou menos 1.500 dividido por 23. Então ele não tem uma taquicardia ventricular, mas quando eu pego a distância entre duas ondas Fs, ó, uma onda F aqui, essa onda serrilhada, parece um dente de serra, ó, eu desenhando o dente de serra aqui com o meu mouse, com o meu indicador aqui, eu estou vendo que a distância entre duas ondas Fs, essa distância daqui, ó, é de mais de 250 batimentos, gera mais de 250 batimentos por minuto. Então imagine que é uma distância muito grande, a distância entre duas ondas Fs gera um ataque cardíaco atrial muito grande, mais acima de 250 batimentos. A próxima pergunta é se o QRS é estreito ou largo. Esse QRS em particular está um pouco largo, mas não chega a fazer bloqueio de ramo. Na maioria das vezes o Flutter tem QRS estreito, então está aí o QRS largo, porém sem bloqueio de ramo. Então está assim no limite da extensão do QRS. Esse daqui, você vê que está um pouco mais gordinho que os outros, mas não chega ainda a ultrapassar 120 milissegundos, portanto, ainda é um QRS estreito. E por fim, a presença de ondas F, que a gente pergunta, né? A onda P é facilmente visível, mas em forma de onda F. Você vê aqui 1, 2, 3 ondas F, mais 1, 2, 3 ondas F. Portanto, nós temos que a cada QRS eu tenho 3 ondas F. Eu chamo isso de Flutter 1, 2, 3 para 1. Então, 3 ondas F para 1 QRS, mais 3 ondas F para 1 QRS, é um Flutter 3 para 1. E por fim, a gente vai agora aqui para a distância entre dois QRS e a gente vê que a distância entre dois QRS no Flutter é a mesma. A distância, o intervalo RR, respondendo a nossa última pergunta, é regular. Lembrando que pode vir com FA associada e isso aí deixar de ser regular. A última taquicardia, taquiarritmia que nós vamos falar para vocês hoje é a taquicardia ventricular, uma taquicardia cuja frequência cardíaca é maior do que 100. Aliás, vale também o que vale para ataque supra. A frequência cardíaca é rara, uma TV, um ataque ventricular com frequência cardíaca menor do que 150. Então, a taquicardia ventricular normalmente vai ter uma frequência cardíaca maior do que 150. É uma taquicardia de QRS largo. Então, essa obrigatoriamente o QRS é largo, e eu lembro a você que eu te falei que tudo que era largo era ventricular, lá no meu primeiro slide praticamente. A onda P de difícil visualização, normalmente ela vai cair dentro da contração ventricular e não vai ser visualizada, e o intervalo RR é regular. Então tá aí respondidas as 4 perguntas, e aí mais ou menos que mapeada a taquicardia ventricular dentro dessas 4 perguntas. Então vamos lá, aqui a gente já vem aqui para a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta dentro desse eletro é se a frequência cardíaca é alta, se a frequência cardíaca é maior do que 100. Eu pego a distância entre esses dois intervalos aqui, eu vejo que nessa distância eu tenho um quadradão, ou seja, 5 quadrados pequenos, um quadrado grande tem, cada quadrado grande tem 5 pequenos, e mais um pequenininho aqui. Então eu tenho 5 mais 1, 6, e eu tenho aqui, eu acho que mais um para cá, para esse lado também. Então eu tenho 7, eu tenho aqui uma média de frequência cardíaca para esse paciente de 214 batimentos por minuto, uma frequência altíssima. E a segunda pergunta é se o QRS é estreito ou largo. Nitidamente esse QRS é largo, gente, é muito nítido que esse QRS é largo. Não precisa contar quadradinho para saber, basta você olhar para ele e você vai ver que ele é largo pra caramba. A próxima pergunta, a terceira pergunta, é se a onda P é fácil de ver. Gente, eu não vou circular a onda P aqui, porque a onda P é difícil de ver. Vocês não vão conseguir ver a onda P. O que ele faz aqui é um QRS e sobe na onda T. Outro QRS e sobe na onda T. Ele já emenda com a onda T, porque ele não dá nem tempo de fazer linha de base. A frequência cardíaca é tão alta que ele já tem QRS emendados em onda T. QRS com repolarizações precoces necessárias por conta da frequência cardíaca alta. Então aqui eu tenho uma clássica ausência de onda P ou dificuldade de visualização de onda P. E por fim, a última pergunta é se o intervalo RR é regular. E aqui a gente vê que o intervalo é o mesmo para todas os QRS, o intervalo vai ser o mesmo. Então, respondido aí as nossas perguntas, frequência cardíaca maior do que 100 com QRS largo, associada à ausência de onda P e intervalo RR irregular, estou diante de um ataque cardíaco ventricular. E aí, o que acharam da primeira aula? Gostaram? Acharam interessante? Então, é a primeira aula do curso de taquiarritmias e eu espero que vocês tenham aprendido com essa aula laudar taquiarritmias. O objetivo dessa aula é única e exclusivamente
entender e laudar taquiarritmias. A segunda aula é mais treinamento de laudo de taquiarritmias. Então a gente vai treinar novamente vocês em laudos de taquiarritmia. E na terceira aula em diante que a gente vai falar sobre o tratamento de cada uma delas em específico. A gente vai falar de cada taquiarritmia em específico. Gente, isso é um presentão da Abimed que a Abimed está trazendo aqui para vocês, gente. Aproveitem, porque eu não vejo nenhum conteúdo desse tipo, não da forma como ele é falado aqui no canal, né? A gente está procurando ser o mais didático, o mais objetivo possível para vocês. Espero realmente que vocês gostem desse curso e que a gente tenha até uma maior aceitação do que o curso de radiografia de tórax, que mais ou menos, tá bom? Então até o próximo vídeo do canal e a gente se vê. Um abraço.